A gente segue nesse assunto agora. Agora, além do Américo Martins, a gente também tem a presença do professor de Relações Internacionais da ESPM, o Leonardo Trevisan. Professor, mais uma vez, muito bem-vindo aqui na CNN. Um bom dia aí para o senhor. Bom dia, Muriel. Bom dia, Américo. Bom dia a todos que nos escutam. Professor, quero começar te ouvindo para ouvir realmente um balanço do que foi feito nessa cúpula do G20. Muito se esperava, inclusive existe uma apreensão de que talvez não existe uma declaração conjunta, muito por causa das discussões, da forma com que as autoridades e as lideranças pensam, de forma muito diferente, muito distinta. Qual que é o seu balanço que o senhor faz, portanto, nesse encerramento da cúpula do G20? Olha, Muriel, eu acho que o Américo já deu o tom certo daquilo que nós temos daqui para frente, né? Daqui para frente nós temos exatamente aquilo que o Américo disse. Nós temos 3 prioridades que o presidente numerou e serão as prioridades, não tem como escapar delas, né? A prioridade contra a pobreza e a desigualdade entre os países muito ricos, os países africanos estão com dívidas enormes, isso tudo terá que ser equacionado, 700 milhões de pessoas passando fome, tudo isso é equacionado. Segundo é clima, basta a gente olhar para o Rio Grande do Sul, dá para entender perfeitamente por que precisa pressa no clima. O terceiro, mais complicado, ainda mais difícil, é como é que nós vamos lidar para reformar tudo isso, né? Como é que vai reformar a liderança do mundo. A questão central está no que você perguntou, né? Nós estávamos com uma certa, vamos dizer assim, apreensão, cuidado, de que a cúpula terminasse sem uma declaração final, sem alguma situação em que todos, pelo menos, ocorresse algum consenso. Na última hora, não se sabe muito bem por que este é o fato, não é? Na última hora, essa situação, aquele tom de não vai dar nada certo, mudou e se conseguiu alguma coisa, né? Eu endosso as palavras do Américo, né? A declaração final foi fraca, né? Ela foi a possível, né? E a grande pergunta que todo mundo faz, né? A pergunta acho que não é nem de milhão, é de bilhão ou trilhão de dólares, né? É como é que esse consenso foi alcançado. Esse é o ponto. Como é que todo mundo que estava tão assim com a faca nos dentes, né, sentou e voltou para conversar? O que aconteceu? Então, talvez a gente precisasse começar a pesquisar o que é que cada lado cedeu. Talvez ainda nós não sabemos o que cada lado cedeu, mas é bastante provável, que tanto o lado de China e Rússia como o lado dos Estados Unidos fizeram concessões. Parte dessas concessões começa e termina na mesma palavra, guerra da Ucrânia. Isso é evidente, né? Era isso que dividia todo o bloco, era isso que ameaçava essa unificação mínima que se possa ter, né? O que é que foi conseguido? Bom, nós vamos jogar a declaração para o colo da ONU. Aquilo que todo mundo concorda, os princípios básicos da ONU. Todo mundo assinou isso em 1946, joga no colo do que a gente tem. Ótimo, esse é o começo. O que é que não aparece, né? Provavelmente, e a reação do presidente Zelensky hoje de manhã já é notório de que a situação foi mais para o lado dele, né? É de que, de algum modo, se fez concessões, a primeira delas, e não condenar a Rússia, mas agora a questão central não é mais o que já passou, é o que vem pela frente. Provavelmente se fez concessões do lado americano quanto às sanções. Do lado russo, se fez concessões, evidentemente, de assinar o acordo e entender melhor o que é que vai ser os próximos passos da guerra. Esse é o fato, né? Se nós olharmos para isso, talvez nós vamos ver sanções atenuadas, possivelmente, inclusive, aquela discussão central, né, de que os Estados Unidos iriam aliviar as tensões mesmo no Tribunal Penal Internacional, né? Talvez aí é que esteja a frase do presidente Lula, talvez, ninguém sabe, né? É só uma suspeita, mas talvez também a gente tenha que entender o que é que, de fato, os Estados Unidos pedia e o que é que os Estados Unidos receberam. O que é que China e Rússia tiveram que concordar para que isso adiantasse? Há uma suspeita muito forte, e esse ponto é interessante, né, de que os Estados Unidos queriam muito sediar
a nova fase do G20. Né? Ou seja, agora, neste ano, somos nós, o presidente, a presidência fica com o Brasil, no ano de 25 a presidência fica com a África do Sul, e aí termina a fase dos países que já estavam no governo. Os americanos pediam, nós queremos voltar em 2026 a sediar a presidência, controlar o processo. De alguma forma, vai reformar? Vai, mas nós vamos controlar o processo. China e Rússia receberam o aval de que não haverá mais punição, proibição de entrada de autoridades chinesas e russas nos Estados Unidos, um certo alívio nas sanções e, claro, um alívio também no Tribunal Penal Internacional. Isso é um fato. O que é que eles tiveram que ceder? A presidência de 2026 vai para os Estados Unidos. Foi um jogo de acerto, troca dos dois lados, toma lá, dá cá? Foi. A vida é feita disso, não é verdade? Por qual é a grande diferença? Né? O acordo tinha que ser conseguido de algum jeito. A pergunta central é, quem é que conseguiu esse acordo? O Américo avançou já uma informação que é essencial. Brasil, Índia e Indonésia ganharam protagonismo. Nós estamos olhando aqui a chegada daquilo que já conversávamos, de uma certa reinvenção do G20, de um certo processo em que o G20 abre algum espaço para mudança. Então quer dizer que tudo andou, tudo está melhor, tudo está pronto, tudo está resolvido? Não. Nós descobrimos, de alguma forma, um caminho para entendimento. Eu acho que avançou um pouco, Muriel. Eu não sei o quanto avançou, nenhum de nós sabe, mas que avançou um pouco, sem dúvida nenhuma. Eu quero justamente perguntar para o Américo sobre esses bastidores, o que tem se falado já sobre como é que pode ter saído esse acordo, quem que pode ter cedido, o que está começando já a surgir, pelo menos aí entre os bastidores. Aproveito que você está aí, Américo, para ouvir o seu relato também do que você tem ouvido. Era muito importante para a Índia que tivesse uma declaração final. O primeiro-ministro Modi colocou todo o esforço do governo para que fosse um grande sucesso o G20. Não ter uma declaração pela primeira vez na história do grupo seria um grande fiasco para não só o G20, mas particularmente para o governo indiano e para o presidente Modi. Se você andar aqui em Delhi, aqui no centro, eu estou bem no centro de Delhi nesse momento, você anda pela cidade, a cada 2 postes tem uma foto enorme do Modi dando parabéns para os delegados. Ele está usando isso porque vai ter eleições aqui na Índia no ano que vem, e ele quer dizer que a Índia é um grande poder global, está querendo projetar força no mundo. A imprensa indiana, que é completamente controlada pelo governo aqui, não diretamente, mas empresários, amigos do Modi, está se transformando, infelizmente, numa autocracia aqui a Índia. Eles fazem praticamente uma propaganda do Modi. O Modi salvou o mundo, resolveu tudo. Então, eles colocaram todo o esforço possível. Eles estão numa aproximação também com os Estados Unidos. Então, certamente, aconteceram conversas entre o primeiro-ministro Modi e o presidente Joe Biden para não enfraquecer o G20, que é uma pauta da China. A China tem algum interesse em enfraquecer o G20 e fortalecer os BRICS ampliados. Então, ali houve também uma conversa forte. O Brasil participou muito dessas conversas também. A Indonésia também participou e a África do Sul. A África do Sul, inclusive, vai sediar, na sequência do Brasil, o G20, e é do interesse desses países também que o G20 continue com força. Então, eles tiveram, basicamente, que ceder do lado ocidental, ceder nessa declaração, até para manter o G20, porque se eles vão, de fato, não tem ninguém cede, e eles vão, de fato, cutucar a Rússia e a China, que não assinam uma declaração final, aí você está dando de bandeja para a China também essa intenção deles de enfraquecer esse grupo. É uma coisa que não interessa a nenhum desses países, nem aos Estados Unidos, nem ao Brasil, nem a ninguém. O G20 é um grande fórum multilateral, de fato nasceu com coisas mais econômicas, nasceu como um grupo de ministros da economia, depois é que foi ampliado, mas está ficando cada vez mais como um grupo que tem um grande peso no mundo.
É 80% do PIB do mundo nós estamos falando aqui. Então, é muita coisa, de fato, é muita coisa. Então, não interessava aos países também cutucarem tanto a Rússia e a China, que acabaram ganhando essa queda de braço na questão da Ucrânia. Também, obviamente, como o professor muito bem disse, eles tiveram, inclusive russos e chineses, que concordar lá com as menções à Carta da ONU, embora, obviamente, a Rússia, que é um país que tem assento no Conselho de Segurança, basicamente tenha rasgado essa carta ao invadir a Ucrânia sem autorização de ninguém, sem ter sido provocada, né, sem ter tido um motivo real para aquilo. Agora, Muriel, poderia aproveitar a oportunidade aqui e fazer uma pergunta para o professor? Claro, pode ir, Américo, faça a pergunta. O espaço é seu. Mania de jornalista, né, Muriel? Enfim. Professor, eu tenho uma pergunta específica. E o senhor mencionou essa questão da declaração do presidente Lula, uma declaração controversa de que o presidente Putin seria muito bem-vindo no Brasil, isso até aí perfeito, mas que, enquanto ele fosse presidente no Brasil, se o presidente Putin fosse ao Brasil, como, por exemplo, para participar da reunião do G20, em novembro do ano que vem no Rio de Janeiro, que ele não seria preso, apesar de o Brasil ser signatário do Estatuto de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional, que tem aí um mandado de prisão contra o líder russo. Ele fez essa declaração ontem para uma empresa de mídia aqui da Índia. E hoje, no discurso em que ele recebe o mandado, aí, a presidência do G20, ele também falou que o G20 não era um fórum para questões geopolíticas. É exatamente esse o argumento de China e Rússia para vetar qualquer coisa com relação à guerra da Ucrânia. Minha pergunta, professor, depois desse preâmbulo, é a seguinte: ao assumir o G20 e dar essas declarações no dia em que está assumindo o G20, será que o Brasil, o governo brasileiro, o presidente Lula, não estão dando sinais de proximidade maior do que interessaria ao Ocidente com China e Rússia e desagradando uma grande parte do G20, que é justamente o G7 e os países ocidentais? Olha, Américo, essa é a pergunta, né? O tom, a dificuldade de qualquer pessoa que exerce o poder, seja dentro de casa ou na cúpula do G20, é manter o equilíbrio entre as forças, né? Seja onde for, né? Narendra Modi mostrou isso nessa última situação, porque ele precisava, como você disse, né? Todos nós vimos essa situação, né? Ele precisava disso até para se fortalecer internamente, mas ele precisava do G20 para se proteger da China. Não nos esqueçamos, não, a China está ali do lado, mexeu no mapa, tem guerra de fronteira, né? E um armamento nuclear maior que o da Índia. Então, de alguma forma, todo esse ainda cresce muito, mas não está perto do tamanho da China, muito pelo contrário. Então, a China, de alguma forma, ameaça a Índia precisava do Ocidente para se defender do contexto China. Eu tenho uma sensação, né, e essa tua pergunta é básica, por que o presidente Lula falou que, de alguma forma, a geopolítica, nesse sentido, não pode ocupar todo o espaço, né, da discussão econômica? Nós temos muito claro, né, que o próximo ano, todas as situações vindouras são situações complexas do ponto de vista da economia. O G20 entende perfeitamente. Observe que no discurso do presidente Lula, que é um discurso acordado, nós vamos dizer, é um discurso só dele, não, é um discurso acordado. Acordado com quem? Com quem ajudou a fazer a mediação, a própria Índia e a Indonésia. Não vamos nos esquecer disso, como você nos explicou. Então, quando nós olhamos para isso, o presidente Lula está olhando para uma realidade econômica. Lembre-se que no discurso, ele comenta que a crise de 2008 reforçou o G20. O G20 salvou em 2008. Ele está colocando muito claro que nós temos aí uma conta para pagar que é enorme. Américo, quando nós olhamos para a situação da transição energética, nós olhamos para uma situação muito grave. Quem vai pagar essa conta? Como é que vai ser feita a transição? A questão climática é uma questão duríssima.
Uma das coisas que me chamou a atenção em tudo isso do G20, até eu ia te perguntar, né? Aquela curiosidade de professor. Repórter e professor são dois bichos complicados, né? Fico sempre fazendo pergunta, né? Como é que nós vamos fazer, de alguma forma, né, será que não deu para notar que a Europa, a União Europeia, ficou numa posição, vamos usar uma expressão bem nossa, um pouco encolhida nessas decisões? Por que a União Europeia ficou tão encolhida? A situação da inflação na Europa, a situação da crise energética na Europa deixou a Europa com um cacife menor de posições. Essa situação vai aparecer na discussão concreta de quem vai pagar a transição energética. O discurso do presidente Lula endossa o discurso de Narendra Modi, endossa a posição indonésia. Qual é a posição dos três? Quem mais poluiu o mundo há um século tem que pagar a reconstrução. Não foram os pobres que poluíram o mundo, não foi a África, a América Latina e cantos da Ásia, né? Então, esses terão que ter uma conta maior para pagar. Esse processo, de alguma forma, ele explica essa adesão, de algum modo, de Brasil, Índia e Indonésia para um discurso que é mais, vamos dizer dessa forma, de atenção ao econômico. Isso interessa à China? Eu tenho minhas dúvidas. Eu tenho minhas dúvidas de que a China efetivamente tenha saído tão vitoriosa desse discurso, dessa reunião do G20. Começou porque o Xi Jinping não foi. Isso é uma parte do problema. Eu acho que a parte mais concreta do problema é que Índia, Brasil, Indonésia e a discussão essencial dos biocombustíveis, o lançamento daquelas 19 nações, isto em nada interessa à realidade chinesa, que está acoplada diretamente em todo um projeto em torno de eletricidade e não de biocombustíveis. Então, de algum modo, quando nós olhamos para isso, é um jogo sutil, é um jogo que é produto exatamente da ação diplomática, para isso que a diplomacia existe, mas é um jogo que, de alguma forma, em termos estratégicos, China, de algum modo, que Índia, Brasil e Indonésia ficaram muito conscientes de que é preciso ter algum cuidado com o dragão chinês. Vamos devagar, né? E, de algum modo, a proximidade com a realidade ocidental desses países é interessante. A Índia tem um problema enorme para resolver, que é a fronteira com a China. Há uma outra realidade mais perigosa, que, de certa forma, para Brasil e Índia, de algum modo, é a proximidade com os Estados Unidos. Muito bem, professor Leonardo Trevisan, Américo Martins, agradeço aos dois pela participação nesse domingo aqui. Sei que a Américo vai ficar conectado com a gente, qualquer novidade é só nos chamar, mas por enquanto agradeço muito aqui aos dois pela presença. Obrigada, viu, professor? Obrigado a vocês pelo convite. Bom dia, Américo. Bom dia, Muriel. Muito obrigado pelo convite. Bom dia a todos.